Nosso irmão Davi orando ao Senhor. Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus queremos orar ao Senhor neste momento, que o Senhor venha, Senhor, abençoar essa aula, dando sabedoria, conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos estudando administração e liderança, falamos as 3 lições sobre administração, Pai do Senhor Jesus, e agora falaremos, na aula passada falamos sobre o líder, a pessoa do líder, como é o estilo do líder, como é a forma de liderar, e hoje falaremos sobre liderança, né? É uma das aulas muito importante, porque quando se fala de líder, né, líder, ele não nasce preparado, né? Ele busca essa preparação e quando tem essa oportunidade de estar na frente para liderar, ele precisa estar de uma forma segundo a vontade de Deus, preparado. E vai buscando esse aperfeiçoamento de acordo na caminhada, né? Então, quando se fala de liderança, nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada e Deus ele trabalha dessa forma, né? Deus ele tem essas pessoas que ele levanta para ser líder, mas líder segundo o seu coração. O propósito de Deus sempre foi de ter os seus representantes aqui na Terra. Então, nós, como liderados, e também a liderança precisa estar conforme a vontade de Deus. Então, o líder, ele está um passo à frente da liderança para comandar, para influenciar, para conduzir essas pessoas. Segundo os mais renomados dicionários, liderança é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. Vem a ser a ascendência e a autoridade de um indivíduo sobre o grupo. Então aqui, só nessa breve definição, já conseguimos ver que o liderado ele tem um prestígio, né? Ele tem um prestígio a mais como líder e é aceita pelos seus liderados. Então a pessoa, quando se fala de líder, nós temos que os liderados têm essa aceitação. Como nós vemos o noticiário, né, lá da Síria, o líder, ele foi agora, os rebeldes, né, que eles chamam agora, rejeitaram essa liderança dele, do governo, e invadiram, né, o palácio, e ali conseguiram tirar esse poder de liderança, essa autoridade daquele homem, né? Então ele teve que sair fugido de lá da Síria, e agora estão vendo como vai ficar essa nova liderança dentro daquele país, né? Então alguns já questionaram, né, porque aquela liderança anterior foi rejeitada. Então é basicamente isso, né? Tem um líder e ali vai ter os seus liderados, vai ser aceito pelos liderados e vai chegar ao ponto também que possa ser que aqueles liderados rejeitem a liderança daquela pessoa e ali vai em busca, né, de uma nova liderança, de um novo líder. Então, automaticamente sabemos que existe o líder e existe os liderados, não é assim? Então, o líder, ele tem um prestígio maior, o líder, ele tem uma autoridade que foi dada por esse grupo, não é assim? Então, é o ponto que nós falaremos hoje sobre a liderança. Então, o surgimento de um líder é um fato natural, pois as pessoas têm necessidade de ter alguém que as represente e comumente ele é apresentado como aquele que conhece o caminho, mostra o caminho ou segue o caminho. Então, nós falaremos, né, sobre essa parte do que é ser líder. Então, existem pessoas que elas são autoritárias, que elas mandam fazer e elas não têm essa característica de liderança. Às vezes ela tem esse posicionamento de uma forma autoritária, de uma forma que manda, né? E ali acaba que eles não têm essa liderança, não traz essa confiança para aquelas pessoas. Então, muitas das vezes, vai acontecer, em alguns casos, essas rebeliões de algumas daquelas pessoas que eram outrora lideradas, que aceitavam aquela liderança, que se subordinava àquela liderança, porém vai chegar ao ponto que nós podemos ver que aquela liderança ela pode acontecer de ser rejeitada. Capítulo 5. Isso, minha página aqui é um pouco diferente. Tá? Então, o surgimento de um líder, como vemos, é algo natural de se acontecer, né? Principalmente quando se fala em relação a igrejas, né? Quando se fala em relação a uma liderança ministerial. Então, é uma pessoa influente, é uma pessoa que possa ser que tem uma carisma, tem uma liderança chamativa, que aquelas pessoas vão sentir confiança naquilo que ele está ministrando, naquilo que ele está falando, e assim vai formando esses grupos. Liderança é, pois, um comportamento e nunca um fato isolado. Os líderes são aqueles que maximizam suas recônditas potencialidades. William James diz que o indivíduo comum não desenvolve nem 10% do seu potencial inato. Se puder um homem maximizar o potencial de sua memória,
poderá dominar 40 línguas diferentes. Então, o líder cristão é aquele que aceita suas responsabilidades, mesmo que signifique um fardo demasiadamente pesado, mas está disposto a servir a causa, sabendo que sua autoconfiança se origina de uma fé profunda em Deus, que o chamou para cumprir o seu desígnio em sua igreja aqui na terra. Então, quando se fala de um líder cristão, a característica dele é levar, influenciar as pessoas a se aproximar mais de Deus da mesma forma que ele é próximo de Deus, né? Então, ele vai trilhar, levar essas pessoas a buscar acreditar no seu potencial e avançar dentro dessa questão da liderança para levar as pessoas a uma fé profunda, porque ele já tem essa fé profunda, né? Assim, então, o líder ele se destaca justamente que ele é uma pessoa mais próxima de Deus. O líder cristão, ele precisa, né, dentro do conceito que nós estamos ensinando e aprendendo, ele é uma pessoa que já tem essa fé profunda em Deus e leva os seus liderados também a ter. Como já foi citado alguns exemplos aqui, né? Quando o rei, ele é um rei segundo o coração, fazia conforme a vontade de Deus, os liderados, que eram os israelitas, né? Eles se aproximavam mais de Deus. Então, eles se afastavam da idolatria, eles se afastavam dos cultos pagãos. Por quê? Porque o líder, ele foi lá e fez conforme a vontade do Senhor. Então, o autor dos livros sagrados, né, Primeiras Reis, Segundas Reis, ele vai destacar essa característica. Fizeram conforme, né, a vontade do Senhor, seguiram os seus pais. Então, quando era do lado negativo, automaticamente os liderados também eram influenciados a fazer conforme aquele rei fazia, né? Então, de um modo geral, é claro que existiam os remanescentes que procuravam fazer diferente, mas, de um modo geral, ele conduzia o povo a fazer aquilo que desagradava a Deus. Por quê? Porque o rei caminhava de um caminho tortuoso, colocava ídolos dentro do templo, profanava o templo, teve reis que fechou as portas do templo, então o povo, automaticamente, eles se distanciaram, né, de Deus. Então, o líder ele pode influenciar para o bem, quanto ele pode influenciar para o mal. Mas quando nós estamos falando da liderança cristã, esse é o destaque, né? Aquele que aceita a sua responsabilidade, mesmo que seja um fardo pesado, mas que ele avança pela fé profunda em Deus. Posso destacar aqui vários outros, mas eu vou destacar Josué, aquela grande missão de levar a nação de Israel para a outra banda do rio, mas Deus o animou, deu aquela palavra para ele de conforto, deu aquela palavra de encorajamento para Josué, mesmo que olhando, né, de uma forma natural, era um fardo pesado, carregar uma nação para conquistar uma terra que automaticamente tinha pessoas ali que não cumpria, né, vivia de uma forma pagã, contra as leis de Deus, contra os princípios de Deus, mas ele aceitou essa missão e ele foi um líder vitorioso. Conceitos básicos sobre a liderança da igreja. Quem pode ler? E hoje, muito menos poderá fazer, pois ficará altamente desprotegido quanto às formas ataques da soberba, da inflexibilidade do coração e dos extremismos que perseguem o rebanho. O pastor Renato Cobra, em um de seus trabalhos, escreve alguns conceitos básicos sobre a liderança da igreja, excluindo as conveniências e tradições religiosas, atendendo-se unicamente à Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé. Isso. A pluralidade da liderança. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes sobre a liderança da igreja, né? Procurando ser o mais bíblico possível. Então, quando se fala de liderança, né, a partir do momento que se fala da liderança cristã, pautada na palavra de Deus, observa que existe um grande destaque quando um líder, ele é um líder que tem o foco na oração, foco na palavra de Deus, preza pelos princípios sagrados, né? Então, as pessoas se sentem mais atraídos com essas características. Quando se fala de liderança, a liderança ela não se faz sozinha, né? Então, precisamos entender isso, que quando, desde o princípio, foi impossível ao homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Foi assim com Moisés, né? Teve dificuldades na sua liderança, então foi lá, o seu sogro Jetro o orientou a separar pessoas para cuidar das causas menores, né? Então, ou seja, ficaria para ele somente as causas mais difíceis. Então, foi esse regime de liderança que ele levou para a nação de Israel e que deu certo, não é assim? Então, observamos que quando chegou no período monárquico, existia o rei, existia o profeta, existiam os anciãos que davam conselho para essas pessoas. Então, existia essa facilidade para liderar, ou seja, existiam os sacerdotes, existiam as pessoas que trabalhavam dentro do templo, que estavam ali para organizar as coisas. Então, liderança ela não se faz só. E foi assim na igreja primitiva, né? Quando
os líderes da igreja, eles viram dificuldades, não estavam tendo condições de dar assistência aos menos favorecidos, né, as viúvas, os órfãos. Então foi aí que levantaram os diáconos para ajudarem nesse serviço. Então, a liderança ela não se faz só, né? Como se diz, né? A prioridade é fazer da melhor forma possível. Então, quando o líder se traz toda a responsabilidade para si, em algum momento ele vai deixar alguma área defasada, né? Vai deixar alguma área sem dar assistência adequada para o crescimento. Então, a obra de Deus é desta forma. E o próprio Jesus, ele fez isso, né? Ele se ascendeu aos céus e ele distribuiu dons para a igreja, né? Então, existem vários dons justamente para que a igreja de Cristo ela cresça, avance, né? Seja pessoas maduras, né? Que não venham a ser imaturas, né? Pessoas maduras que venham a crescer cada vez mais, trabalhar no reino, pessoas que vão estar sendo edificadas em amor através, né, da palavra de Deus e também agregar mais pessoas, buscar mais pessoas para o reino dos céus. Então, a pluralidade da liderança é ensinada em Êxodo 18, 13 ao 26, quando Jetro instruiu seu genro, Moisés, num dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento. Em Atos 11, 30, 15, versículo 4 e 20, versículo 17, vem um ministério colegiado. Sendo a igreja de Jesus Cristo, ela exerce como cabeça o governo através de homens que ele mesmo capacita e que são reconhecidos pela igreja como líderes espirituais e cheios do Espírito Santo. Então, aqui no Novo Testamento, encontramos vários exemplos de pluralidade na liderança da igreja, né? Pois ela é o princípio fundamental para sustentar o equilíbrio, a harmonia e o crescimento da igreja local. Então, aqui são várias referências, né, das igrejas, né, das pessoas dessas cidades, dessas aldeias, que existia um grupo de pessoas ali dentro da liderança daquela igreja. Não existia apenas um só que tomava conta de todas as coisas aqui, né? Então, a pluralidade da liderança mostra que ela é feita em conjunto, pessoas trabalhando para o reino, não é algo centralizado, não é somente um que faz, porque, querendo ou não, em algum momento não vai dar conta, não vai atender às necessidades daquela comunidade. Então, é importante isso, o líder, o pastor, ele precisa ter essa visão, né, de buscar de Deus trabalhadores, ele não pode trazer a carga somente para si, porque vai trazer, em algum momento, vai trazer aí uma deficiência para o crescimento daquela obra. Então, como nós aprendemos na aula anterior, né, o líder, ele planeja, o líder, ele procura se esforçar para trazer esse conceito dentro da liderança dele. Ele não pode pensar em fazer somente ele, algo despreparado, né, sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, sem nenhum conjunto de realmente de fazer a administração andar conforme a vontade de Deus. Falando sobre a pluralidade da liderança, agora a unanimidade da liderança. Quem pode ler? Assim como a multiplicidade de membros do nosso corpo forma uma unidade. O mesmo sucede com o corpo de Cristo. Não há acepção de pessoas. O Espírito Santo une em um só corpo. E como um corpo, embora de muitos membros, não pode agir com base em divisão entre as maiorias e minorias. O Novo Testamento descreve a igreja como universal, assembleia, a igreja dos primogênitos, convocada por Jesus Cristo para cumprir o seu propósito aqui na terra e comprometida com um procedimento caracterizado pela unidade do Espírito, maturidade no serviço, membro servir ao outro usando os dons do Espírito Santo, unanimidade em oração, em alma, oração, reuniões, sentir, pensar, falar e decidir. Isso. Então aqui, essa unanimidade aqui é um grande destaque da igreja primitiva. Elas se empenhavam, né, de estar em comum acordo nas suas decisões, eles procuravam viver essa comunidade. A igreja primitiva, nós vemos, né, as referências aqui, né, praticamente a maioria em Atos dos Apóstolos, nós vemos essa unanimidade. A partir do momento que os líderes têm esse foco de buscar estar conforme a vontade de Deus, estar seguindo, sendo direcionado pelo Espírito Santo, tende a obra de Deus ela crescer e avançar. Agora, o que nós vemos, né, em alguns casos, é justamente essa desunião, né? O que ocorre que alguns líderes eles seguem os seus próprios corações e acabam trazendo algumas divisões dentro desse conceito. Agora, dentro do Novo Testamento, dentro da Igreja de Cristo, a Igreja invisível, nós vemos como ela é unânime, né, de cumprir a vontade de Deus. Agora, quando se fala de um modo geral, temos aqui esses casos que acontecem, né, dessas desuniões. O obreiro não tem a mesma visão que o pastor, então ele já se acha que não tem condições de trabalhar junto. Muitas das vezes,
o obreiro ele acaba se isentando de fazer algo, de cumprir algo, porque não tem a mesma visão. Mas dentro do padrão bíblico, das Sagradas Escrituras, nós vemos que eles estão em conformidade, né, com a palavra de Deus e com o cumprimento das Sagradas Escrituras. Então, as decisões elas vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. As consagrações, os levantamentos de obreiros para trabalhar na obra vai ser mais direcionados. Então, o risco de acontecer algum imprevisto dentro desse conceito ele vai diminuir. Por quê? Porque estão sendo direcionados pelo Espírito Santo para que eles possam cumprir o seu ministério da melhor forma. Então, o fundamento bíblico da liderança cristã. Quem pode ler? Deus utiliza seres humanos como seu método. Assim aconteceu com Moisés, com Josué e com os apóstolos. Um líder tem limitações. Moisés reconhecia as suas próprias, Êxodo 4:10. Mas no seu aprendizado, verificou a importância de delegar, Êxodo 18:7. Por parte do seu aprendizado, foi humilde bastante a ponto de atender conselhos que lhe foram dados. Desse modo, treinou os líderes escolhidos dentre critérios bem determinados, que fossem capazes, tementes a Deus, pessoas de palavra e não aparentes. Josué é outro exemplo, homem submisso à vontade de Deus, hábil na distribuição de tarefas e em dar ordens claras. Quanto à liderança espiritual e à preparação de outros líderes da Igreja Apostólica, há de ser lembrado a palavra de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: "E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros." Isso. Então Deus ele sempre prezou por pessoas, por líderes, né, que tinham essas características, que realmente se destacava, que teria condições de avançar na sua obra. Então, como já foi colocado aqui, por mais que um líder tenha suas limitações, né, Deus ele conhecia a Moisés. Nós vemos ali naquele momento, né, que ele estava ali da sarça ardente, que pegava fogo e não se apagava. Observamos que Deus ele conhecia e Moisés começava a questionar a Deus: mas eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho condições. E Deus sempre insistindo, porque Deus ele acreditou, né, dentro desse potencial de Moisés para que ele avançasse naquele propósito, na sua missão. Então Josué foi um líder também que foi preparado para fazer a obra de Deus e ele cumpriu conforme, né, os desígnios de Deus aqui. Um homem submisso à vontade de Deus, hábil na distribuição de tarefas e em dar ordens claras, né? Então, esse preparo, o líder, quando ele tem, né, essa busca pela vontade de Deus, ele consegue fazer ali cumprir essas missões. Então, o apóstolo Paulo, quando nós vemos aqui em 2 Timóteo, né, ele trazendo essas características, eu observo que ele prezava também justamente por uma liderança adequada, né, pessoas que realmente cumpriria aquele propósito de Deus. Então ele coloca: "E aqui de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Então ele prezava por uma liderança que não traria problemas, né, para os liderados e que poderia ser homens espirituais, pessoas preparadas para cumprir a vontade de Deus. Alguém quiser participar aí, pode ficar à vontade. Observar que o conceito de liderança da Bíblia, ele difere um pouco do conceito de liderança de outros agrupamentos, né, vamos dizer assim. Então, em alguns termos, em alguns lugares, a ideia de líder é aquela ideia imperial, de alguém que deveria ser servido, de alguém que buscava os próprios benefícios, de alguma coisa desse tipo. Né? Alguém que fosse, de alguma forma, inata melhor do que os outros, mas se destacasse por alguma coisa que é inata dessa pessoa, que não poderia ser conquistado pelo outro, algum mérito que fosse dele mesmo. Né? E essa pessoa devia ser servida pelo demais. O conceito bíblico é bem diferente. A gente não consegue se gloriar dos nossos méritos porque eles não são nossos, são emprestados. Né? E, igualmente, cada um de nós pode receber esses dons, esses méritos, né, de acordo com a bondade e misericórdia do Espírito Santo de Deus. O que o autor traz, muito bem fundamentado, no conceito de líder, é uma ideia não de alguém que quer guardar aquela posição para si, alguém que quer ter medo de perder aquela cadeira, aquela posição, mas é exatamente o contrário. É alguém que está buscando mais pessoas
com que ele possa compartilhar essa liderança. Isso aqui é fundamental entender. Isso aqui é uma coisa assim, impressionante. Isso é completamente contrário do conceito de vida, que você encontra em qualquer lugar fora do cristianismo. Qualquer lugar fora do cristianismo, o conceito de vida é esse primeiro que eu falei. Agora, no cristianismo, o conceito de vida é completamente contrário. São pessoas, ó, o que Paulo falou, o que eu falei para você diante da multidão, falar para outras pessoas, para que essas pessoas também possam falar para outras pessoas. Então, é uma coisa assim que não são os caras querendo, lutando por uma posição e lutando depois de conquistar uma posição para poder guardar essa posição, pelo contrário, são pessoas lutando. Formadores de líderes, né? Para outras pessoas nessa posição e para essas pessoas também colocarem. Toda a gente entender isso aqui, o papel da liderança não vai ser, o conceito cristão de liderança, ele não vai ser bem executado. Não vai ser. Moisés, se for fazer sozinho, já é que você vai fazer. Vai fazer você, vai fazer todo mundo aqui, se quiser. Precisa delegar, se você colocar mais pessoas na frente e tal. E aí, deu certo, aconteceu de dar certo. Outra coisa interessante que você falou aqui é que eles davam ordens claras. Você é capaz de dar ordens claras, quem tem em mente, com clareza, aquilo que quer. Duas coisas, aquilo que é e aquilo que quer. Se você não sabe o que você é, ou quem você é, ou também você não sabe aquilo que você quer, aquilo que você está buscando, você não é capaz de conduzir as outras pessoas com clareza. Você também está perdido. Você também está tentando se achar, assim, falar, estou fazendo esse negócio aqui, estou na frente desse ministério, dessa igreja, desse departamento, sei lá o que for. Estou fazendo aqui, enquanto Deus quiser, e conforme o vento for soprando aqui, eu vou reger a vela que eu bato. Mas se você tiver clareza daquilo que você é, daquilo que você quer, aonde você quer chegar, você vai ter clareza também para dar ordem, e ordem que eu não digo no sentido pejorativo, não, para guiar, para conduzir. Entendeu? Se já como é que o maestro conduz a banda, rapaz, o camarada ele é austero, ele segura aquela. Como é que chama aquele negócio lá? O nome que dá, né? Pois é, ele segura aquele negócio ali e ele é exato, ele tem clareza do que ele está falando, ele sabe exatamente. Então, essa é outra característica que a gente vê faltar um pouco. As nossas lideranças, de uma forma geral, elas são pessoas assim, que às vezes não estão muito claras em o que eles querem, quem eles são. Caiu ali de paraquedas, né? Vocês são pentecostal, vocês são tradicional, vocês estão querendo este tipo de doutrina, você é aquele outro tipo, vocês são liberal, você. Tá entendendo? Então, acho que são essas duas coisas principais que a gente tem. Então, a competição um conceito completamente equivocado de liderança, né? Verdade. Se alguém entender esse conceito de liderança, acabou. Alguém vai falar, deixa eu esmagar o seguinte, que igreja não tem. Não, vamos abraçar, usar as mãos, vamos abraçar. O certo é isso aí. Mas totalmente diferente, né, do que a Bíblia ensina, né? Então, o conceito que a Bíblia ensina é totalmente diferente, né, do que nós vemos em prática em alguns lugares. Teologia da liderança. Quem pode ler? Recorda-se de que liderança cristã é o trabalho de despertar e conduzir o ser humano para Deus e para tudo que ele recebeu. Se estivermos falando de conduzir para Deus, falemos igualmente de fé, pois sem essa virtude é impossível agradar a Deus. O líder cristão deve agir com fé, pois essa virtude determina o verdadeiro objetivo da liderança cristã, que é o ser servo. Além disso, pela fé, a unidade da igreja é mantida. Não é demais dizer que a igreja é variada e multiforme. Romanos 16 lembra com extrema clareza: havia naquela comunidade cristã mulheres, homens, judeus, gentios, livres, libertos e escravos, jovens e idosos, todos agindo e reagindo e interagindo para o bem comum e para o bem da causa de Jesus Cristo. Pela fé, o líder é estimulado a desenvolver o seu potencial. E pela fé, o líder cristão exerce a perseverança e observa o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, 26 e 31. Isso. Então aqui nós vemos esse grande destaque, né, que o autor traz, é pela fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus, né? E observando sobre o líder cristão, quando já foi bem explicado aqui, sobre a questão da fé, da convicção que ele tem naquilo que realmente ele é, naquilo que ele acredita e naquilo que ele pode levar aquelas pessoas a desenvolver em si mesmo, né? Então, essa liderança bíblica que nós
nós estamos estudando, ela é tão importante que ele faz as pessoas se desenvolverem. Ele não é uma pessoa que ele quer mostrar uma liderança que quer apontar para quem é o mais importante, né? Mas é que ele se desenvolve, ele cresce, avança, para que assim ele possa ajudar outras pessoas também a se desenvolverem. E aqui, né, o líder cristão deve agir com fé para que essa virtude determine o verdadeiro objetivo da liderança cristã, que é de ser servo, né? Então, a liderança de Cristo, né, quando ele foi questionado para quem poderia ser o maior, então quem sentaria, né, do lado de um ao outro, Deus ele mostrou para aquelas pessoas que quem quer ser o maior, seja o menor. Então, o estilo de liderança de Cristo é dessa forma, é considerando os outros mais superiores a eles. Então, o líder, o verdadeiro líder que o próprio Jesus Cristo ensina, é aquele que vai lá, lava os pés dos seus discípulos, mas não estou me referindo ao literal não, mas sim à humildade, né, de saber que ele está ali para servir. Então, o líder, ele é um só com o seu povo. Ele é um só no sentido de que ele vai levar essas pessoas também a caminhar pelo caminho, ajudando, levando as pessoas a desenvolver o seu potencial, para que aquelas pessoas que estão mais alicerçadas ajudar os mais fracos, para que ele possa avançar, para que possa continuar. Então, a igreja, né? A igreja de Cristo, ele conta com todos, né? A igreja de Cristo, ele olha para aquelas pessoas e procura fazer com que elas venham desenvolver o seu talento, desenvolver o seu potencial, e pela fé o líder cristão exerce a perseverança, que é um ponto-chave, né? Que é a perseverar. A Bíblia Sagrada sempre nos ensina sobre a perseverança, perseverar até o fim. Muitas das vezes, mesmo que vai ali caminhando, vai ali realmente sentindo as forças mais fracas, mas a perseverança, ela faz com que as pessoas avancem e continuem desenvolvendo. Outro ponto que nós podemos ver aqui, que o líder ele é um condutor, e desse modo leva os seus liderados ao cometimentos propostos, e utiliza para tanto os dons dos seus liderados e associados. Mas o líder reconhece que não faz por mérito próprio. Deus está com ele, porque o serviço é inerente à função. O líder é servo, é um com o seu povo. O líder tem poder ou autoridade. Duas palavras gregas são elucidativas do conceito de poder. Kratos e dinamis. Kratos é poder, autoridade, especialmente no sentido de poder político, comando, autoridade de mando. Vocábulos como democracia, tecnocracia, gerontocracia veiculam a ideia de poder do povo, poder de técnica e autoridade dos idosos. Dinamis, por outro lado, traduz força, potência, permitindo que se chegue ao universo semântico de força ou espiritual, atividade, energia, e dando-nos vocábulos como dínamo, dinamite e dinamismo. Do líder cristão é esperada o dinamis como fundamento e veículo de sua autoridade espiritual e de sua atividade de condutor de vidas. Lamentavelmente, observa-se uma profusão de Kratos em numerosos líderes, com sede de manipulação, de detenção, de poder decisório, que só evidenciam que, na falta de autêntica autoridade espiritual, de dinamismo ungido, passam a buscar o controle e a preeminência, assumindo mesmo determinados títulos religiosos, como o propósito de autenticar o poder de mando e comando. Lucas 12, 41 a 48, apresenta uma palavra de Jesus Cristo a esse respeito. Então, o líder, né, que busca essa autoridade, né, busca mostrar domínio, mostrar poder, isso aí já é uma característica ruim dentro da liderança. Então, o verdadeiro líder cristão, Sobre essa autoridade, vamos supor, se ele tiver um líder, a pessoa como liderado, fazer alguma coisa errada, não segundo a Bíblia, o certo do liderado é questionar o líder, ou tem que deixar falar? Por uma vez, tem uma situação que o líder fez uma coisa que não é uma coisa contrária da Bíblia. Só que esse mesmo líder ainda usou aquela passagem de Davi e Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou porque ele era protegido e não podia tocar na música que tinha na dele. E ali, mas qual é o certo? Uma pessoa com líder faz algo errado, os liderados podem questionar ou tem que deixar e não tocar na música dele? a questão aí que nós vemos, se for questão de estar falando de igreja, né, ministerial. Então, existem situações que ele vai ter alguém que é superior a ele, não é assim? E só Deus, né? Assim, questão humanamente. Questão de liderar, cobrar. É errado ou tem que deixar a pessoa dele? Você fala assim, internamente dentro da igreja? Tem da Você igreja, errado ou isso, fora mais assim? dentro da igreja, fora, dentro da igreja, fazer coisas que não é acordo da Bíblia. A questão aí, eu creio que tem que ter essa parte da oração, e muitas das vezes a pessoa não é obrigada a ficar dentro desse conceito, né? Porque muitas das vezes o que acontece é causar uma rebelião, causar um questionamento. A princípio, cobrar,
Não, ele vai falar, né? Agora, eu creio que tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Agora, falar, né? Ou seja, chegar para o líder, né, e falar aquilo que está acontecendo, que a Bíblia orienta, né? Eu creio que o liderado, se ele tem convicção daquilo que ele está falando, né, pode sim chegar até a pessoa. Agora, tem que ter cuidado justamente de virar aquele reboliço. Mas chegar até o líder, ter acesso ao líder, ele pode sim questionar aquilo que está fazendo de errado e falar. Agora, como ele é uma pessoa que está na frente, né? E muitas das vezes o liderado ele não vai ter poder de fazer alguma mudança dentro daquele lugar. Aí fica a critério da pessoa. Mas o correto é chegar até essa pessoa e falar, né? Porque segundo essa situação, o líder estava falando que era de Deus, só que realmente não era. E aí alguns falavam assim, não vou tocar, porque como ele é escolhido, mas não vou tocar. Isso. Eu estou te falando. Agora, se ele vai aceitar aquela fala, né, ou não, aí já fica a critério daquela pessoa. Ele não é obrigado a ficar naquele mesmo ambiente. Mas se a pessoa tem, né, essa visão que está correta biblicamente, ele pode sim chegar até a pessoa. Se o líder está nessa situação, ele ter humildade, né, para mudar ou corrigir aquilo que está sendo apontado pelo liderado, que está sendo incorreto, vai ser louvável, né? Agora, caso não acontecer, infelizmente vai ter esse choque, né, de realidade dentro daquela questão ali. Só para Pode ficar à vontade. dois textos aqui no mesmo capítulo, Gálatas 2, no capítulo 9, Gálatas 2, 9, o apóstolo Paulo ele diz que em um determinado período, quando ele se encontrou com os apóstolos, Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Eles eram a grande liderança daquela comunidade. Eles eram, né, todo o negócio. Aí passa o versículo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: quando Pedro ele teve na Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele era reconhecido. Então, há um versículo antes, pulando o versículo atrás, ele diz assim: ó, quem mandava na igreja era Pedro, Tiago e João. Aí, pula o versículo 10, versículo 11, ele fala assim: quando Pedro chegou em Antioquia, Pedro ele comia com os não-judeus, com os gentios. Mas quando veio alguns judeus para visitar lá, ele começou a fazer lista grossa com o pessoal, tratar mal o pessoal, desprezar. E aí eu repreendi ele na cara, porque ele era reconhecido. Era assim que era a igreja primitiva. Hoje em dia é um pecado gravíssimo, mas era assim que era. Então, a questão aí é justamente isso aí, né? Só voltando aqui, porque todo esse texto que apareceu depois da minha fala sobre dois conceitos de poder, que é dínamos, ou dunamis, né, e kratos, são dois conceitos diferentes de poder. E qual é o conceito de poder bíblico que deveria ser exercido? E qual é o conceito de poder que realmente é exercido em algumas igrejas? Né? Eu não faço apologia contra a igreja, muito pelo contrário, eu sou um defensor ferrenho da igreja, e é por isso que a Bíblia ela não omite nenhum erro, nenhum pecado de ninguém. E a gente também não deve fazer isso daí, não. Então, tudo isso que ele está falando é sobre o conceito de dunamis, o dínamos. Qual é a ideia? É você, quando aquele texto que fala que ele tem faz em nós tanto querer, ele realiza como realizar, né? Então, a ideia é o seguinte, é de efetuar algo que já existe uma semente ali, é fazer florescer. A ideia do poder do líder é essa, é florescer em você a sua melhor versão. Alguém aqui acha que o pescador, o Pedro, o parrudão, o valentão, eles tinham uma versão melhor que aquela que Jesus conseguiu trazer à tona, né? Todos eles chegaram à sua melhor versão através da condução de Jesus. E é esse o tipo de poder dinâmico, dunamis. Não de poder de gráfico, mas poder político, de novo, voltar naquele conceito do império, do governo, daquela coisa toda. Então, não é dessa forma que a gente apresenta, não. O cara, se não tiver humildade de estar estando errado, ele ouvir e falar assim, não está errado. Ele demonstrou não ter tudo. Isso aí. Então vamos avançar aqui, ó. Desafios da liderança cristã. Quem pode ler aí? A verdade é que entramos neste século com um tremendo desafio para a liderança da igreja. Um deles é muito dizer de Warren Weisberg. tem uma crise de integridade e ela atinge o cerne da autoridade e da liderança da igreja de Jesus Cristo. O Aaron, é isso? O Herb. Nosso Deus. Lembra que Paulo exclamou com as veras das suas almas: não me envergonhe do Evangelho. Ele sugere que talvez o Evangelho está firme, mas eu me envergonho dos cristãos. Quantas coisas têm sido praticadas no nome do Evangelho? Aparência, linguagem e Evangelho. E o resultado é que a superficialidade de
convicções, confusão mental e espiritual, enfraquecimento da fé, porque os líderes, pastores ou não, têm aberto campo para a falta de ética, para a manipulação dos sentimentos, para a falta de integridade. Excelente palavra que traduz o conceito de integridade na língua hebraica, shalom, a qual é vertida para o português com alguns ritos significados, tais como inteireza, integridade, plenitude, sucesso, salvação, saúde, prosperidade e também paz. Não podemos fazer por menos aí o instrumento que Deus tem para unir pessoas, atos, acontecimentos e a igreja de Cristo. O líder há de ser íntegro, limpo de mão e puro de coração. O líder cristão deve possuir uma mente como a de Cristo. Sua vontade é honesta. Isso. Então, como já foi bem falado aqui pelo autor, né? E a dificuldade que nós temos visto hoje com as redes sociais, nós vemos mais nítido, né? Não que não passou a existir agora, né? Mas temos mais acesso a essas informações pelas redes sociais, como, infelizmente, alguns líderes, eles têm vivido da superficialidade, né? Não tem mais integridade, não tem mais convicção naquilo que eles falam. 10 anos atrás, 20 anos atrás, a Bíblia, eles afirmavam, né, que aquilo era pecado. Hoje eles já mudaram essa prerrogativa, né? Então, a dificuldade de ser pessoas íntegras, como nós vemos vários exemplos dentro das Sagradas Escrituras, existem essas pessoas que deixam a desejar, ou aparentemente dentro dos templos, é uma pessoa, mas fora dela já é uma outra pessoa. Então, está tendo esses conflitos de personalidades dentro das lideranças, né, de algumas igrejas. É claro que dentro do período da igreja primitiva, né, do apóstolo Paulo, existiam pessoas assim, né? Então, as orientações, os conselhos bíblicos é justamente ser pessoas íntegras, pessoas que são limpas de mãos e puras de coração, pessoas que realmente cumprem a vontade de Deus. Então, Deus ele sempre prezou e preza, né, por essas lideranças que realmente siga esse conceito da vontade do Senhor, de ser pessoas realmente, agora, que realmente cumpram a palavra de Deus, que sejam pessoas que tragam uma grande influência para a sociedade. Infelizmente, hoje, o que acontece é que as pessoas se apoiaram, né? Deus é amor, e acaba que eles querem viver a vida dele de qualquer jeito e achar que Deus ele não repreende por causa disso, acha que Deus ele vai... Deus ele não vê como o homem vê, apoiando nessa questão que Deus ele é um Deus tolerante àquele comportamento. E, na verdade, se nós olharmos para os textos sagrados, os requisitos para serem os líderes da igreja primitiva, é totalmente ao contrário, né? Costuma-se dizer, né, que se fosse hoje passar pelo teste para ser um líder, um presbítero, um diácono da igreja primitiva, muitas pessoas seriam reprovadas, porque não conseguem ter mais esses requisitos. Mas são coisas que não é impossível, né? Hoje, o que nós vemos são esses tipos de liderança, mas nós devemos prezar pelo que realmente é o princípio de Deus, que ser pessoas limpas, pessoas íntegras, que realmente têm convicção daquilo que realmente é da palavra de Deus, que é ensinado pela palavra do Senhor. Então, de acordo, né, o autor ele atinge o cerne de autoridade e liderança dentro da palavra de Deus aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele exclamou com veras da sua alma, não me envergonho do evangelho. Então, ele sempre orientou isso aqui. O apóstolo Paulo ele traz dentro dos seus ensinamentos, né, que quem traz outro evangelho seja anátema, né, ou seja, permaneça naquilo que for ensinado, foi o que ele falou para Timóteo, né, permanecer nos princípios, permanecer na palavra de Deus, permanecer naquilo que você foi ensinado. Então, hoje, existe o quê? Não, mas eu aprendi isso, mas hoje a sociedade já fala outra coisa, e vai mudando, né? Vemos pastores hoje, renomados outrora, que hoje fazem casamentos de homoafetivos, né? Infelizmente, têm sido mais tolerantes a certos comportamentos, a pessoas com vida dupla, né? E, infelizmente, é uma tristeza, irmãos. Nós vemos isso dentro dos templos sagrados, e acaba que é um desafio para a liderança cristã nos dias atuais, essa crise de integridades. Hoje é difícil de encontrar pessoas, mas não é impossível. Outro ponto que nós podemos destacar aqui, ele vai falar sobre, na época de Jeremias, né, a religião parecia estar, essa do presente século, o povo dizia crer, mas havia influência secularista, pois o que cria não fazia diferença quanto ao modo de viver. O ideal evangélico está expresso em 2 Coríntios 5,17. Além disso, na época de Jeremias, a religião havia se tornado um grande negócio. É só conferir que as exclamações do profeta que não tolerava os abusos. Tudo isso é que o autor Tozer, né,
chamou, W. Tozer, esqueci o nome aqui agora, chamou de tratamento comercial do evangelho. Esse mesmo tratamento comercial é responsável pelo pragmatismo religioso, visto que a igreja está cheia, Deus está abençoando, entre aspas. Afirma, outros desafios às portas do presente século são os novos estilos de culto, o que em outros países é denominado histórico ou contemporâneo, em nosso país é objeto de pergunta, tradicional ou renovado. Outras comunidades têm utilizado a terminologia culto jovem, contrapondo o seu estilo recebido da liturgia e rito. Então, está difícil de você encontrar essas características, né, dos primórdios, esses questionamentos que as pessoas agora nos cultos jovens têm mudado tudo. As liturgias têm mudado, né, as referências têm mudado, a prioridade tem mudado dentro de alguns templos. Então, isso entristece para quem preza pelas Sagradas Escrituras, preza pelo aquilo que realmente nós prezamos pela palavra de Deus. Hoje, em questão de liderança, os requisitos mudaram, né? Não se cobram mais certas coisas, né, que outrora o apóstolo Paulo deixou dentro das suas cartas, homens irrepreensíveis, homens idôneos, né, homens que têm, né, uma vida íntegra, e hoje, infelizmente, em alguns casos, tem ido mais pela necessidade, levantado pessoas ali para liderar, pela ausência de uma outra pessoa, sem olhar esses requisitos, e acaba que tem algumas igrejas locais, comunidades problemáticas. Por quê? Porque o líder, ele não é uma pessoa que pauta, que preza pelas Sagradas Escrituras, então acaba que traz uma má influência. Então, esses desafios que o autor traz aqui é a crise de integridade, a questão do tratamento comercial, né? Em alguns lugares, as metas, é muito questionada essa questão. Existe a igreja que a meta era a quantidade de dizimistas dentro da igreja, né? A meta dele era essa, foi falado dessa forma, que atingir um certo número de dizimistas no próximo ano. Mas a questão que nós olhamos para os textos sagrados é o crescimento do reino, né, de pessoas, almas salvas, e assim sucessivamente. Mas hoje, infelizmente, mudaram isso aí. Hoje, a prioridade de algumas igrejas, né, é reunir valores para contratar pregadores de altos salários, cachês, né? Então, assim, são alguns pontos que eu posso trazer aqui, que mudaram alguns conceitos dentro do decorrer dos anos. É evidente que o culto é mensurado pela transformação causada nos que cultuam a Deus, e há de ser sempre em espírito e em verdade, ou não há de ser culto. É de gratidão, reconhecimento, louvor, embora não seja o propósito primário e terapêutico. Então, hoje, é comum você ver a frase, né, que o culto foi uma bênção, que o culto foi só poder puro, mas quando olhamos para realmente aquilo que aconteceu, as características são diferentes daquilo que nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras. Então, o culto, por ser dinâmico, envolve mudanças, mas envolve igualmente o que nunca deve ser mudado. Deus não muda. As verdades eternas não mudam. A palavra de Deus não muda. Questiona-se a ressurreição de Jesus Cristo, a realidade do pecado, a necessidade de salvação, a singularidade da obra redentora de Cristo, mas o método pode mudar, porque não são estáticos, mas se ajustam ao tempo e às circunstâncias. Então, hoje, um pastor ele chegou até a mim falando que, lá na capital, por exemplo, ele já foi chamado dentro do gabinete para falar, olha, você não pode pregar aqui sobre pecado, você não pode pregar aqui, né, uma mensagem de correção. Ele foi abordado sobre isso, dentro desse conceito, né, porque eles estão preocupados com outros aspectos, né, ou seja, abraçar todo mundo. Eles não podem, se você traz uma mensagem de correção, uma mensagem contrária àquilo, falando sobre o pecado, contra algumas coisas, pode ser que aquelas pessoas que estão ali não voltem mais. Então eles estão preocupados em agradar a massa, mas não estão preocupados em cumprir o que a palavra de Deus ele tem nos ensinado, né? Prezar pela mensagem de salvação, mensagem de renúncia, mensagem que leva realmente à mudança, à transformação de vidas dentro daquela comunidade. Então, hoje, infelizmente, dentro dessas questões, tem mostrado líderes que têm fracassados dentro de cumprir a palavra de Deus. Não pode falar. Para dar um exemplo aqui do que o autor quer dizer com dinamismo, né? Que a gente entende que dinamismo seria, quando ele fala de mudança de método, vou dar um exemplo claro. Apareceu um rádio, existia pregação na rádio, apareceu aquele Juan Carlos Pellegrini, né? Um negócio assim, o camarada assim colocava uma mensagem na rádio e tudo mais, aí apareceu a televisão, a BR Soares, o Malafaia, esse camarada. Então, o que mudou? Antigamente era só o boca a boca, era só no folheto, era só ali de porta em porta e tudo mais. Então os camaradas eles foram ver novos métodos. Conforme a televisão ela foi ficando, né, perdendo eficácia para a internet, o pessoal começou a ocupar os canais do YouTube para poder levar uma mensagem e tudo mais. Então qual era a ideia de adaptação e dinâmica? Era você adaptar os métodos
ao pessoal adaptou as mensagens, né? Então, foram as mensagens que mudaram, né? As mensagens que se adaptaram à nossa época, e não os nossos métodos de levar aquela mesma mensagem, que não era para ter mudado. Aí os métodos de levar essa mensagem, né? Se antigamente você só podia falar com as pessoas que estavam ao seu alcance físico e geográfico, agora você consegue falar com pessoas do mundo inteiro através da internet, através da rádio, né? E por aí em diante. Então, ao invés de mudar os métodos, né, muita gente adaptou mais a mensagem, o comportamento, a prática, a crença. Exatamente. Então, olhando para esse conceito, né, da liderança da igreja, ela precisa estar aberta, mas sem perder a visão, sem perder os princípios. Algumas igrejas, o que aconteceu? Eles se abriram demais para a moda, né, atual, e acabou que afetou os seus princípios bíblicos, né, os princípios sagrados, em alguns lugares. Então, quando se fala de uma liderança, né, que persevera, que está cumprindo os princípios de Deus, ele tem essa metodologia, né, como já foi falado aqui, porém ele não perde seus princípios. Ele permanece com seus princípios, com a sua visão de crescimento, de edificação, né, de levar as pessoas, né, a cumprir a palavra de Deus e também de corrigir as pessoas. Hoje, infelizmente, já foi falado aqui em outros momentos, que não se fala mais de disciplina, não se fala mais de exclusão, as pessoas elas não são orientadas a ter uma mudança de comportamento e acaba que traz problemas. Então, o autor aqui ele vai falar sobre, numa análise aqui, do que chama a igreja do futuro. Então, para ele, né, a igreja do presente ela tem largura, comprimento e profundidade, mas não possui poder espiritual para dar a luz a outra geração dos cristãos. Né? Tem um autor aqui, não vou arriscar falar o nome, né? Ralph W. Negbor, né? Não sou muito bom no inglês, não, mas ele mostra esse conceito aqui, que a igreja de Cristo, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Não é assim? Estava conversando ontem com um pastor que é primo, né? Casado com minha prima, que existem essas questões que a Bíblia Sagrada não condena. Mas já pensou se a igreja ela entra nesse modismo? A Bíblia não condena o beber. Né? Fala de embriagar, mas não fala de beber. Mas já pensou se a igreja ela abraça essa questão? Não pode beber, mas pode beber, mas não pode embriagar. O caminho não é esse. Né? O versículo deixa bem claro, né? Mais enchei-vos do Espírito Santo. Então o foco é esse. É ser pessoas espirituais que buscam a santidade, que buscam a perseverança. Totalmente diferente. Vai andar na contramão do mundo. Está no mundo, mas anda contra o sistema mudando. Né? Então, a igreja de Cristo, né? A verdadeira igreja de Cristo, que tem esse foco em levar as pessoas a aceitarem a Cristo, a viver a vida com Cristo, ele vai ter esse compromisso com esse ambiente espiritual. Às vezes a pessoa ela foca muito na estrutura, foca muito no local, no visível, e esquece dos princípios espirituais e acabam que as decisões são meramente humanas. O Espírito Santo já não tem mais a autonomia dentro da igreja, né? Jesus Cristo está do lado de fora e eles estão vivendo a sua vida comum, né? Ou seja, estão vivendo em comunidade, mas sem ter esse foco no espiritual. Então, a igreja do futuro, segundo o autor, além dessas dimensões, tem mais altura, ou seja, vive no mundo físico de 3 dimensões, como a outra, mas vive em acréscimo no ambiente espiritual, onde principados, potestades, príncipes deste mundo, dessas trevas, ossos espirituais da iniquidade, são diariamente enfrentados. É o caso, então, de examinar o que Negbor destaca quanto ao que caracteriza essa igreja dinâmica, ativa, viva e quadrimensional. Então, a sociedade ela está em constante mudança. Então, a igreja ela vai sim precisar, em algum momento, se adequar a algumas situações para que atenda essas pessoas, mas sem perder o princípio, sem perder a convicção, né, das Sagradas Escrituras, sem perder a fé. Infelizmente. E são alguns lugares, né, são lideranças que conseguem atrair essas pessoas, mas não tem esse conduzir, né? O líder ele conduz essas pessoas. Hoje nós vemos características de líder que atrai essas pessoas, mas não conduz eles ao caminho reto, ao caminho que deve seguir. O Espírito Santo é quem dirige. Então, aqui uma das características desta igreja quadridimensional, de acordo com este autor que foi citado, o Espírito Santo é quem dirige. É só permitir que ele o controle nos termos de Efésios 3,16. A igreja e sua liderança não são significativas
pelo que possuem, mas pelo que são usados por Deus. A igreja vive na quarta dimensão, sem qualquer alusão à ideologia esposada pelo pastor coreano David, né? Somos seres tridimensionais, segundo esses autores, mas como povo de Deus, e ainda mais a liderança desse povo, temos por conceito sublime e urgente o dever de ser quadridimensionais. Afinal, é nessa dimensão que o poder de Deus se revela e Satanás é vencido. Onde se enfatizam as três dimensões, a liderança trabalha para o povo. Nas quadridimensionais, a liderança trabalha com o povo. Não é de se estranhar, portanto, que na igreja onde se enfatiza as quatro dimensões, a liderança seja composta por aquelas em quem os milagres de Deus acontecem de modo pessoal e não de segunda mão. Ver a Deus, por exemplo, é experiência de primeira mão. Noé teve essa experiência, Abraão, Jacó, Gideão, Elias e Isaías, né? Foi o caso de Paulo. E ver a Deus dá novas energias. Quando se experimenta pessoalmente o poder de Deus, não se necessita ser aguilhoado para crer que todas as coisas são possíveis por meio de Cristo Jesus. Um líder que tenha tido uma visão definida de Deus será capaz de amar, terá todas as condições de repassar a esperança, assim como capacidade de comunicar a fé. Na verdade, só podemos influenciar e liderar outros até o ponto que nós mesmos chegamos. Nesse ponto, vai se revelar o líder espiritual em contraposição ao líder natural. Então, algumas características sobre o líder natural. Ele é autoconfiante, conhece os homens, toma as próprias decisões, usa os próprios métodos, gosta de comandar os outros e ser obedecido, é motivado por questões pessoais, é independente. O líder espiritual confia em Deus, conhece os homens e conhece a Deus, faz a vontade de Deus, é humilde, usa o método de Deus, busca obedecer a Deus, é motivado pelo amor a Deus e aos homens e dependência de Deus. Então, o verdadeiro líder, ele busca seguir a vontade de Deus, seguir e conduzir as pessoas no caminho de Deus. A partir do momento que o líder, ele ultrapassa essa linha, né, de querer fazer a sua vontade, ele vai trazer problemas. Como já foi falado aqui, a Bíblia ela não esconde erro de nenhum líder, né, de nenhuma pessoa. Moisés, por exemplo, né, ouvi uma ministração muito interessante falando sobre essa questão, que Deus falou para Moisés falar a rocha, não foi isso? Ele foi lá e feriu a rocha, não é assim que o texto diz? Que ele feriu a rocha. O povo deixou de beber da água que saiu da rocha? Não deixou. Ele foi beneficiado por aquilo ali. Porém, Deus chamou em particular Moisés e trouxe a correção, né? Ou seja, eu falei para você ferir, eu falei para você falar a rocha, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o líder espiritual, ele tem essa confiança em Deus. A partir do momento que ele foge desse caminho, ele é corrigido, tem humildade e retoma para o seu posto. Não é assim? Então, o líder, por mais que ele possa acontecer essa fatalidade, né, esse acidente, mas ele vai ser conduzido novamente e vai ter humildade de retomar para o seu caminho. O líder, né, ele busca levar as pessoas a experimentar a vontade de Deus, a cumprir a vontade do Senhor, e como já foi falado aqui, né, diretrizes para a liderança. Vamos avançar devido ao tempo. Se o líder não tem confiança em si mesmo, ninguém mais lhe dedicará a confiança. A confiança tem de permear o grupo, tem de partir primeiro de onde? Acharam aí? Devem partir primeiro dos líderes. Em todas as fases, tem que haver uma segurança bem sólida, uma convicção de competência baseada na preparação e numa acumulação gradual de experiência e talento. E se o líder não se sente pessoalmente capaz de superar um trabalho superior ao seu, não conseguirá vencer os outros de sua habilidade. Em sua vida ministerial, o pastor lidará exclusivamente com problemas e pessoas, e por isso mesmo não poderá deixar rastros confusos ou enganadores, pois será interpretado em suas ações e caráter. No caso, os membros da igreja sentir-se-ão seguros quando o pastor revelar coerência de motivos e apresentar caráter íntegro e imparcialidade nos julgamentos. Então, algumas diretrizes, né, para a liderança é essa. Ele ser uma pessoa confiante, transmitir confiança. Deus, quando o povo estava lá para atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Rio Jordão, Deus ele procura quem? O líder, Josué, o homem que já vinha acompanhando Moisés, né, de todo o seu trajeto, sendo preparado ali para ser o líder. Só que Deus foi agora direcionar a palavra para Josué. Josué, seja forte e corajoso, né? Não se afaste desta palavra, medita nela de dia e de noite. Então ele foi um homem que
recebeu de Deus esse encorajamento e agora ele foi capaz para liderar o povo, levar o povo para conquistar a terra prometida. De um lado, né, a tribo de Ruben, né, a meia tribo de Manassés, se não me engano, eles já tinham conquistado a terra. Então Josué agora chama aqueles líderes e fala a palavra para eles, para o quê? Para que eles abraçassem a causa dos seus irmãos e fosse também atravessar o Rio Jordão para batalhar e guerrear contra aqueles reis que estavam lá, né? Aqueles reis pagãos. Então, irmãos, a liderança, ela transmite essa confiança. Então, os líderes, olhando para o líder, trazendo essa confiança, ele também vai se sentir seguro para avançar naquilo que está sendo proposto. Então, o líder traz essa confiança, ele confia, né, plenamente em Deus e leva as pessoas também a confiar. Tratamento das causas pessoais. Então, o líder, né, ele tem coerência de motivos, apresenta assim, o caráter íntegro, ele tem tratamento como ele lida. Como o líder ou pastor, ele vai lidar com as causas pessoais. Então, o autor vai trazer aqui: o pastor deve ser acessível e estar sempre disponível para atender os membros, mesmo que não esteja de acordo com o que ouve. Mostra-se simpático com as pessoas ouvidas, não atue de modo precipitado, enquanto não estiver posse de todos os fatos, para fazer um julgamento correto. Deixe transparecer interesse e amor cristão, orando com as pessoas com quem trabalha. Esteja preparado para agir de maneira corajosa. O verdadeiro problema nem sempre está na primeira queixa. Sendo prudente, isolar o problema ao ouvi-lo. Peça à pessoa interessada para lhe dizer o que ela pensa que seja a resposta ou a solução do problema. Porque o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Né? O próprio Jesus que ensinou. Devemos cumprir com a nossa palavra na solução de um problema de um membro da igreja. Uma das situações que afeta, né, a liderança do líder é justamente o falar não ser coerente, a sua prática não ser coerente com aquilo que ele fala, né? E muitas das vezes acaba trazendo problemas. Líderes, pastores que não conseguem lidar com as causas pessoais. Quantos casos, irmãos, já aconteceu de pastor não conseguir resolver problemas menores que sejam, mas ele não consegue resolver aquele problema porque muitas das vezes ele usa de parcialidade. Não, mas quem está envolvido é fulano de tal, eu não posso, se eu falar isso com fulano de tal, e vai sair ele e a família dele. Então, infelizmente, acontece essas situações que acaba deixando a desejar a liderança, não consegue resolver esses problemas e acaba que deixa a desejar dentro do seu papel de líder. Então, o pastor, né, o líder, ele precisa ser uma pessoa acessível, as pessoas procurar ele para dialogar, conversar, e muitas das vezes vai ser algumas conversas que pode ser fofoca. Então o pastor não pode dar alimento a esse tipo de fofoca, ele precisa ouvir os envolvidos, não ouvir um lado e tomar uma decisão em cima de ouvir uma pessoa só. Ele precisa analisar os fatos, ser uma pessoa coerente naquilo que realmente está sendo necessário ali. Tratado das causas coletivas. Mantenha sua igreja informada para não o criticarem, ser pessoas irrepreensíveis, né? Então ser um líder irrepreensível. Mantenha sua igreja informada para não o criticarem após saberem do fato depois do consumado. Deixe que o pessoal com quem trabalha perceba que você sabe que haverá problemas, assim não se surpreenderão quando surgirem. Pesquisem formas de antecipar ou interceptar o curso dos problemas, né? Tirar o mal pela raiz, né? Muitas das vezes o líder, ele prefere ser o bombeiro, apagador de fogo, né? Tentativas de apagar o fogo. Mas o líder, o verdadeiro líder, ele precisa trabalhar na prevenção daquele problema, né? Procurar que aquele problema não venha a acontecer. Permita que as pessoas apresentem as suas ideias e enfrentem coletivamente as áreas do problema. Além disso, deve o pastor aprender a tirar vantagem dos próprios erros. Isso evitará que cometa o erro por duas vezes, ou seja, aprender com os erros, né? Entre outras coisas, deve o pastor ser humilde para admitir que esteja errado e corrigir-se, falar bem das outras pessoas, ficar calado quando não se pode dizer nada de bom de outrem, não passar adiante os boatos para não incriminar inocente, fazer uma apreciação honesta e sincera, dando devido crédito a quem merece, respeitar sempre o direito dos outros, o que sentem, o que pensam e expressam, ser um bom ouvinte, procurar compreender e sentir o que a outra pessoa sente no momento e aceitá-la plenamente, e nunca forçar uma relação, pois a condição de líder pode deixar as pessoas pouco à vontade. Então, aqui são algumas diretrizes para a liderança. É claro que precisamos
priorizar a palavra de Deus, né? Cumprir as Sagradas Escrituras, mas o líder, o pastor, ele vai estar ali para resolver problemas mesmo. Ele precisa saber lidar com isso. A partir do momento que um líder ele não sabe lidar com os problemas pessoais ou com os problemas coletivos dentro de uma comunidade, vai trazer problemas, né? Ou seja, vai deixar a desejar a sua liderança. Imagina aí um pastor, um líder, que chega ali na hora de resolver um problema, ele não consegue e acaba que ele vai perder aquele membro. Por quê? Porque ele não conseguiu trazer a solução para aquele problema. Por quê? Porque ele não analisou os fatos, ele não olhou para aquelas situações e realmente buscou de Deus a orientação. Então aqui, como já foi falado em vários outros momentos, né, sobre a questão do porte do líder, ser pessoa humilde, pessoa que realmente tem um diálogo. Quando for falar com o sexo oposto, sempre estar acompanhado. Isso vai facilitar essa questão da sua liderança, ser bom ouvinte, compreender, né, a situação de cada pessoa. E aqui vários outros, poderia listar várias outras situações que alguns irmãos podem ter visto ou presenciado ou vivenciado dentro de uma comunidade que o pastor, muitas das vezes, ele deixou a desejar essas questões. Um ponto aí, irmãos, para observar, comentar? Vamos questionar, então. É a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. Letra A, liderança. Virtude que determina o verdadeiro objetivo da liderança cristã. Fé. Quanto ao líder espiritual, segundo Sanders, qual é a característica? Isso. Outro irmão respondeu aí, ó. Desde o princípio, foi impossível a um homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. A liderança da igreja há de estar aberta para o novo, sem perder a visão do permanente na igreja. Certo. O preço da liderança. Qual a vantagem, pastor Almirante, de ser líder? Qual a vantagem de ser líder? A vantagem aqui é que você está sendo obediente a Deus. Qual os privilégios de ser líder? Fala para mim. Olha para a vida de Jeremias, o sofrimento que aquele homem teve para exercer seu ministério. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é todo mundo que quer, né? Isso aqui impulsiona a gente a buscar a paz a Deus, a ter uma vida diante de Deus. Impulsiona isso. Muitos querem a posição. Quer ter o título de líder. Não, eu sou líder, eu sou pastor. Querem, entre aspas, o poder. Mas, na parte de ser servo, de ajudar, aí todo mundo escapa. Algumas pessoas, né, deixam a desejar. Toda liderança tem o seu preço. Pois quanto maior for a conquista, maior será o preço a pagar. Belo exemplo vemos na história de Moisés, que revoltado com a brutalidade dos egípcios e a triste sorte do seu povo, compreendeu que algum dia seria obrigado a defender a justiça a respeito de quaisquer sacrifícios pessoais que isso me envolvesse. Preferiu liderar um povo pelo deserto ao ser chamado de filho da filha de Faraó, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 e 26. Vejamos. Também que eu vi atento. Vejamos alguns aspectos considerados de custo elevado para os que ostentam uma liderança, e especialmente o que se dispõe ao exercício do ministério. Então, quando falamos sobre o preço da liderança, né, o próprio Jesus falou, né, quem muito é dado, muito será requerido. Então, a questão de ser líder, né, que muitas das vezes é um dos cargos almejados, já foi falado aqui, questão de disputa dentro de alguns ministérios, né? As pessoas querem disputar por poder, querem disputar por liderança, mas na hora de realmente cumprir o papel do líder, eu costumo muito dizer isso. Às vezes a pessoa é consagrada a presbítero, a evangelista, a pastor, ele se apega ao título e não exerce sua função, não cumpre a sua função, o seu papel. Qual é o papel do evangelista? Qual é o papel do missionário? Qual é o papel da missionária, né? Então, muitas das vezes as pessoas preocupam mais com o título do que o chamado, né? Cumprir o chamado. Alguns pontos aqui que nós vamos falar sobre alguns aspectos considerados de custo elevado para os que ostentam a liderança. Então, observamos aqui alguns riscos dentro dessa liderança que pode ocorrer e o cuidado que precisa ter em questão de ser líder. O abuso do poder em qualquer organização, inclusive nos grupos cristãos, quando uma pessoa recebe autoridade, é colocada numa posição legítima para exercer controle e eficiência.
Para muitas pessoas, entretanto, isso é uma exaltação do ego e leva à autocracia. O pastor, na sua condição de líder, é um condutor de almas e não dono delas. Né? Já vimos aqui algum exemplo, a pessoa citando que o pastor falou que não era para ouvir ninguém, somente ele, que é ele que mandava na igreja. Né? Então, são pessoas autocráticas que trazem imposição de poder. E o líder não, o líder cristão bíblico, né? O líder bíblico que a Bíblia ensina, é totalmente diferente. Ele tem a característica de servo. Ele tem sim um momento que ele tem uma posição, superior aos liderados, mas a sua característica é de levar essas pessoas a exercer a sua função e desenvolver o seu potencial, não é assim? Agora, existem essas questões do abuso do poder. O pastor, eu não vou citar nome, né, de onde, do local, mas uma situação que me chamou muita atenção, é claro que, né, deve ser analisados os fatos, mas duas pessoas falaram a questão que o pastor chegou até ela, mandou uma mensagem, removeu ela do grupo, dizendo que ela poderia procurar uma outra igreja para ela cultuar. E aquilo ali me chamou muita atenção, né? Sem ter uma questão mesmo que fosse disciplinada por algum erro, ele tinha que ser corrigido e procurar ser cuidado com amor para retomar novamente para ser membro. Agora, o pastor orientar a pessoa a procurar uma outra igreja, né? Ou seja, ela se sentiu excluída, né, daquele ambiente. Então, isso é considerado abuso de poder, né? Removeu do grupo e falou, pode procurar uma outra igreja para você congregar, e assim a pessoa está sem um lugar para estar, né? Agora, olha bem, o abuso de poder, como foi colocado aqui, Herodes o Grande, né, que subiu ao trono, conservou por meio de crimes brutais, né, segundo o autor, matou a esposa e 2 filhos para não lhe sucederem, matou também os meninos de Belém, muitos em posição de mando, estão a tratar as pessoas como objetos que podem ser manipulados de um para outro lado, a fim de satisfazer seus instintos de supremacia. Isto é um perigo, e há de se pagar o preço para se evitar cair nesta insidiosa tentação, né? Armadilha, traiçoeiro, né? Então, alguns exemplos bíblicos, Nabucodonosor, né, olhou para o seu reinado, né, deixou seu ego falar mais alto, né? Tudo que eu construí, que eu conquistei, o que aconteceu? Deus permitiu, foi comer capim, né? Ficou ali por um bom tempo, né, comendo capim, e chegou um momento ali que a Bíblia deixa claro que ele reconhece o seu erro e ali volta novamente para o seu trono para governar. Então, outro caso, né, o filho de Herodes também, que mandou decapitar a cabeça de João Batista, foi um abuso de poder, não é assim? Pegou justamente por causa que a filha de Herodias, né, pediu para a cabeça dele, e ali ele fez esse crime brutal contra o inocente. Abuso de poder, crítica. Se alguém não pode suportar a crítica, ainda está emocionalmente imaturo. Esse defeito virá à tona mais cedo ou mais tarde e impedirá o progresso do líder e do grupo em direção ao alvo comum. O líder amadurecido é capaz de aceitar a crítica e fazer as necessárias correções. Competição, né? Há um preço a se pagar quando o líder sofre uma ansiedade de competição, que assume a forma de fracasso, o medo de êxito. Fadiga, né? Que é um verbo, na verdade, é algo que causa fadiga, né? Um cansaço mental, um cansaço físico, o cuidado adequado com a saúde. Então, são algumas questões, alguns aspectos para o líder, né? Que pode ocasionar sobre o líder abuso, o preço da liderança, e ali que pode ocasionar com o líder, né? Então, os cuidados que o líder precisa ter dentro do seu exercício, da sua liderança. Ter cuidado com o abuso de poder, estar atento em questão das críticas, né, que pode acontecer. O líder ele não vai estar isento dessas críticas, né, que a irmã já até citou esse exemplo aqui. Então, o líder, quando ele é amadurecido, né, ele é capaz de aceitar a crítica e procurar a correção. Competição, tem que ter esse cuidado para que não venha trazer problemas dentro da comunidade. Fatiga, né, ter esse cuidado com a saúde. Quantas pessoas, né, que ele preocupa com outros, mas não preocupa consigo mesmo. Então, aqui o autor vai trazer isso, descanso, equilíbrio, ajudarão o líder a manter a sua capacidade de resistência. Né? Então, o líder ele precisa descansar, o líder ele precisa tirar um período de descanso, um período para si mesmo, para esvaziar um pouco a mente, nesse sentido de evitar alguns pontos que não venham trazer um cansaço mental. O líder buscar o equilíbrio a fim de reduzir o estresse em sua vida, tão prejudicial à continuação de seu desígnio, né? Algumas instituições, elas prezam pelo descanso, ela paga
uma viagem para o pastor, né? Ou viagem para os pastores, ou algo do tipo ali, um retiro, uma confraternização, para que ele possa estar curtindo com sua família, no sentido de ter aquela pausa, né, no seu exercício de pastoreio, para que venha descansar um pouco a mente. É claro que isso aí vai dependendo do líder, que tem aquele líder que ele não tem esse foco, né? Não preocupa com essa questão e pode acontecer desse cansaço mental e físico. Em questão também eu posso abordar aqui sobre a questão do diálogo, né? O líder, ele ter alguém para dialogar, para contar os seus problemas. Às vezes o líder ele só vai ouvindo problemas, mas ele precisa também ter esse ponto de dialogar com alguém, né? Primeiramente com Deus, é claro, mas também ter alguém para estar compartilhando os seus problemas. Identificação. Deve permanecer à frente do grupo e, ao mesmo tempo, caminhar com o povo que lidera. Então, uma das características do líder é essa daqui. Ele está à frente, mas ele caminha junto com o grupo. Ele está com os liderados, né? A linha divisória é tênue e deve haver alguma distância entre o líder e seus seguidores. Em questão de quê, irmãos? Em questão de comprometimento, né, com a palavra de Deus. Por mais que ele está ali para conduzir o povo, mas ele não pode estar misturado com o andamento daqueles seguidores, né? Ele precisa ter seu posicionamento diferenciado. Já viu aquele gerente, o supervisor que só anda no meio do grupinho, né? E acaba que tem dificuldades na hora de corrigir, na hora de trazer uma correção, porque muitas vezes está muito envolvido, apadrinhado e acaba tendo problemas. Isso significa que ele deve desejar ser humano aberto e honesto, e não ser visto como um autômato, com receio de que o seu verdadeiro ego apareça. Precisa identificar-se com o povo, gastar tempo em conhecê-lo, compartilhar suas emoções, vitórias e defeitos. Orgulho e inveja. Estes são irmãos gêmeos. A popularidade pode afetar o desempenho da liderança. Sentimento de infabilidade pode corroer sua eficiência. O orgulho se torna egoísmo quando enaltecemos a nós mesmos. O líder orgulhoso aceita facilmente a racionalização de que está menos sujeito a cometer erros do que os outros. Rejeição. É preciso ter uma forte personalidade para o líder ser capaz de enfrentar a rejeição. Sempre há forte possibilidade de alguém ser caluniado por sua fé. Também, às vezes, precisa ser capaz de resistir ao louvor. As pessoas normais, ajustadas, querem ser amadas. Pode tornar-se um caminho difícil para palmilhar se o pastor sente a indiferença dos membros de sua igreja ou falta de afeição. Muitas pessoas rejeitadas só têm o reconhecimento de sua força depois que tenham deixado o cargo ou morrido. Toda pessoa, ela crê que na questão dela ser enaltecida, né, pelo liderado, muitas das vezes não deixar ela ser levado com essa questão. Aqui está falando justamente sobre isso. Tem que ter esse cuidado, né? Solidão. O pastor deve ser capaz de aceitar amizades, mas deve ser suficientemente amadurecido e ter bastante força interior para estar só, mesmo em fase de grande oposição. Tempo para pensar. Muitos estão tão ocupados que não têm tempo para pensar. Tempo deve ser dedicado à meditação e ao pensamento criativo. Tomar decisões desagradáveis. O líder, muitas das vezes, tem problemas nessa questão, porque são naturalmente relutantes em ferir as pessoas. Todos os líderes devem estarem bem dispostos a pagar este preço para o bem da igreja, mesmo frente ao procedimento de disciplina do membro. Utilização do tempo, há preço a ser pago no uso do seu tempo, porque parece que nós, seres humanos, nascemos com preguiça congênita. Administrar o nosso tempo significa administrarmos a nós mesmos. Devemos incluir um tempo para estarmos a sós com Deus, para orarmos, estudarmos a palavra de Deus, examinarmos a si mesmo e tomarmos decisões e reanimarmos. Então, aqui são alguns pontos do preço da liderança, né? Ou seja, que muitas das vezes pode ocorrer dentro dessa questão de ser líder e que precisamos estar atentos a isso aí. Ter os cuidados necessários para que não venham esses problemas que podem surgir a afetar. Então, aí que é a parte que o líder precisa ser maduro em relação a algumas situações para que não venha afetar sua liderança. E o ponto, né, irmãos? E o líder também, além de pensar nos seus liderados, ele precisa pensar em si mesmo. Quantos nós vemos casos alarmantes, né, de pastores que se suicidaram, não tiveram... Claro que, né, existem algumas questões espirituais, mas que muitas das vezes não conseguiram lidar com alguns problemas e acabou trazendo aí esse alarmante, né, que acabou ocasionando o suicídio. Então, algumas denominações, algumas igrejas, elas priorizaram essa questão do retiro do pastor.
para que ele possa ter tempo para reaver, né? E ali se preparar melhor para continuar o seu trabalho. A alma da liderança. Ter motivações. Ter motivações e atitudes corretas é essencial para o desenvolvimento da liderança cristã. Não basta liderar, é preciso fazer uma avaliação periódica de nossas motivações e atitudes para verificar se elas estão à altura do ideal mesmo. Nossas motivações e atitudes são a alma da liderança. A fim de ajudá-lo nessa tarefa, vamos falar sobre alguns princípios bíblicos de liderança, convicções que você precisa ter bem arraigadas enquanto desempenha sua função. Pode continuar. Atitudes essenciais da liderança. O que atitudes devem servir? Alegria. Servir ao Senhor com alegria. Como você encara o serviço do reino de Deus. Peso ou privilégio? Servir a Deus é um privilégio. Devemos estar constantemente agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nos servir. Portanto, a alegria é a postura adequada do que lidera. Isso não significa dizer que nada nos entristece no desempenho da liderança, mas sim que temos convicção da bênção que é poder fazer algo pelo Senhor, por Ele que fez e faz tanto por nós. Dedicação. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Servir a Deus é algo muito sério. Deus é um patrão muito bom, mas também muito exigente. Quem quer servir deve estar bem consciente de que Ele não admite ou negligência. Não ouse fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Constância. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo cefaremos, se não houvermos desfalecido. Quem desiste diante do primeiro obstáculo não serve para servir. Liderar um grupo é um teste constante, a nossa constância. Quantas vezes somos tentados a desistir, mas quem desiste perde a oportunidade de colher os frutos. Quantos começam o ano com tanta disposição, mas depois de 2 ou 3 meses deixam o serviço entrar no marasmo sem fim. É como aquele líder que estava se multiplicar. Ele elogiou o seu antecessor, dizendo aos seus liderados: ouvi dizer que o meu antecessor era um homem de muitas iniciativas. Em verdade, respondeu um dos liderados, mas era também um homem de poucas acamativas. Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus, né? Então, essas atitudes, né, são essenciais dentro da liderança. Alegria, dedicação e constância, né? Aquele que põe a mão no arado, né, e olha para trás, ele não é apto para exercer, né? Então, a questão que nós olhamos para os textos sagrados, ele vai sempre nos motivar a servir ao Senhor com alegria, né? Trazer essa disposição de estar com o coração alegre. E muitas das vezes, quando o líder ele exerce sua função por apenas cumprir, né, tabela ou cumprir aquilo que foi designado, sem nenhuma motivação, os liderados eles percebem isso. Eles observam isso, né? Que a pessoa está ali só por estar, não tem nenhum ânimo, né? Não tem uma alegria, não tem aquela satisfação, aquele desejo. Então, quando um verdadeiro líder, ele é aquele que motiva, aquele que realmente ele está falando aquilo que ele sente de verdade, né? Motivando as pessoas a continuar a avançar, porque tem um alvo, tem um objetivo, ele tem convicção que aquelas pessoas têm condições de avançar. Então, servir ao Senhor, servir a Deus, né, é um privilégio, não é uma obrigação, não é algo que foi imposto de uma forma ditadura, né? Mas sim é um privilégio que nós precisamos reconhecer isso e saber que fazer a obra de Deus, né? Deus ele é aquele que dá a recompensa pela nossa obra. Não devemos esperar a recompensa humana, mas sim a recompensa do alto, que é Ele que é fiel para dar cada um conforme o seu fazer, né? Dedicação, maldito aquele que fizer a obra de Deus negligentemente ou relaxadamente. Então, constância, ser pessoas constantes na obra, né? Buscar fazer e avançar, continuar. O autor ele traz aqui nesse exemplo aqui que o líder elogiou o antecessor, né? E a questão aqui foi que ele tinha, o elogio que tinha era que ele começava muitas coisas, mas ele não era uma pessoa que finalizava. A pessoa começava vários projetos, mas nunca conseguia concluir aquele projeto. E acaba que vai trazer aí uma certa deficiência. Vamos avançar aqui, refletindo sobre a liderança cristã. Há um lugar especialíssimo para a liderança na visão do Novo Testamento. Quem pode ler aí? Há um lugar especialíssimo para a liderança na visão do Novo Testamento. Assim que Efésios 4, do 11 ao 16, apresenta a plataforma de liderança da igreja
apostólica. Em 1 Timóteo 3, 1 ao 13, oferece um padrão para o ministério pastoral, ali denominado episcopado e diaconal. Parece ser óbvio, mas a função do líder é liderar. Na Igreja de Cristo, detém as funções de liderança aqueles soberanamente escolhidos para este cometimento. Paulo usa a expressão "a graça que nos foi dada", em Romanos 12,6, não é função de mando, mas de presidência a ser exercida zelosamente, segundo a versão da impressa Bíblia brasileira, em Romanos 12,8. Há 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo, as que fazem com que as coisas aconteçam. São essas últimas que detêm o dom de liderança. Então, refletindo sobre a liderança cristã, o autor vai trazer esse destaque aqui, né? Onde o líder, ele trabalha em conjunto e mostra que oferece um padrão para o ministério pastoral. Então, observando aqui que as que fazem com que as coisas aconteçam, né? Então, ele procura fazer, cumprir o seu desígnio e fazer com que aquilo ali se torne uma realidade, né? Então, colocou a mão no arado, ele vai avançar e vai continuar ali até que as coisas venham a acontecer para o bom crescimento. Então, a liderança cristã e o discipulado, quem pode ler aí? Devemos compreender que a liderança cristã, ela tem um trabalho de despertar e conduzir o ser humano para Deus e para tudo o que de Deus recebeu. Devemos crer numa liderança comprometida com o Rei de Deus, o que, aliás, é uma qualidade-chave do líder cristão. Uma liderança comprometida é fiel, disponível, receptiva à capacitação, ou seja, ao treinamento. Um teste é convidar 12 a 20 pessoas para reuniões de treinamento e observar que retorna a partir da segunda reunião. O treinamento, por sinal, já é uma seleção. Descobrir pessoas que possuam potencial é tarefa do líder. E isso com o objetivo de treiná-las de modo a que, em dado momento, a organização possa funcionar sem ele. Continua. É um facilitador no ensino dos novos discípulos e na participação deles no global do processo. É exemplo e ajuda em vez de apenas valorizar a participação dos outros. É paciente e confia no Espírito Santo como conselheiro e auxílio nas dificuldades. Crer na liderança capacitada pelo Espírito de Deus, carismática para o benefício da Igreja de Cristo, para que todo o edifício bem ajustado cresça para o templo santo, cuja glória seja unicamente a Deus, ou como colocou a Bíblia, em português corrente. Edição da Sociedade Bíblica de Portugal, 1993. É em Cristo que todo o edifício esteja seguro e cresce até se transformar num templo que honre ao Senhor. Efésios capítulo 2, verso 21. Crer também no discipulado cristão. Carinho, busca e instrução dos que o seguiam. Discípulo, por sinal, parece ser a palavra favorita de Jesus, para aqueles cuja vida está ligada a ele. Aparece 269 vezes nos evangelhos e no livro dos apóstolos. Isso. Então, a liderança cristã e o discipulado, né? Ele tem esse objetivo de conduzir as pessoas a se desenvolver e fazer com que essas pessoas também elas vão formando, os líderes formam os discípulos e acaba que daqueles discípulos formando líderes e assim sucessivamente. Então, uma liderança comprometida é fiel, disponível, receptiva à capacitação, ou seja, ao treinamento, pessoas para reuniões de treinamento. Então, foi o próprio Jesus, né, o método de Jesus, ele enviou 2 em 2, né, para que exercesse o seu ministério e ali ele estava formando discípulos, né?
Então, teve o envio dos 70 também. Então, observa que sempre com a formação de discípulos para que se tornassem líderes, para que se tornassem pessoas bem desenvolvidas e assim crescendo cada vez mais. Agora, uma liderança que centraliza tudo, o foco está somente nele, acaba que não cresce, a obra não avança, e observamos que o propósito, né, da Igreja de Cristo é cada vez ela crescer bem ajustado. Existem aquelas pessoas que estão preocupadas mais com quantidade, mas eu creio que existe sim a condição de preocupar com quantidade e qualidade. Né? Às vezes a pessoa faz uma separação quanto a isso, né? Às vezes eles não priorizam essa qualidade, então não procura discipular, não procura fazer nenhum tipo de treinamento com seus líderes e acaba que preocupa apenas em atrair pessoas sem preparar elas para conseguir exercer a sua função. Então, crê na liderança capacitada pelo Espírito de Deus, carismática, né? Porque os dons, por mais que os dons foram dados às pessoas, ela precisa ser exercida, ela precisa ser praticada, ela precisa ser desenvolvida, melhor dizendo, né? Então, os dons, ele precisa ser despertados, como o apóstolo Paulo falou, né? Desperta o dom que há em ti. Então, a questão não é ter o dom, mas sim exercer ela com excelência, cumprir, né? Usar ela com excelência, conforme... Então, né, ser um obreiro aprovado. Né? Se você observar, irmãos, é tão interessante, né, a orientação, né, ser um obreiro aprovado. Por quê? Porque pode ter obreiro reprovado. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é o quê? Ser obreiro aprovado, que maneja bem, né, a palavra da verdade. Né? Então, o que nós precisamos entender é isso aí, sobre a questão da liderança cristã. Ele está focado nos seus discipulados, procurar treinar as pessoas, procurar levar as pessoas a cumprir o seu ministério. Se é ministrar, né? Se é exercer, que faça com dedicação. A palavra de Deus, nas profecias e cumprimentos, em mostrar o ser humano em sua realidade, tendo os seus efeitos na vida do homem, que é transformado em discípulo de Jesus Cristo. Por essa razão, ao líder de nela meditar e de nela viver e conhecê-la para crescer em graça. Isso, então a liderança, ela utiliza, né, das Sagradas Escrituras, jamais ela pode apartar. Foi as palavras do próprio Deus para Josué, né? Meditar nela de dia e de noite, não se apartar. O apóstolo Paulo vai falar, né, manejar bem a palavra da verdade. Então as Sagradas Escrituras, ela é a nossa regra de fé, nosso manual de conduta, e precisamos constantemente estar nos alimentando dela, né? A palavra de Deus é a palavra revelada, né? A palavra de Deus, aquilo que Deus ele se revelou ao homem. Então nós precisamos estar inteiramente ligados com a palavra do nosso Deus. Lá em João 1, né? O próprio Jesus, ele é o verbo, né? Então, a partir do momento que nós estamos ligados com a linguagem figurativa que o próprio Jesus usa, né? Da videira e o ramo, devemos estar ligados nele. E assim, nós estamos ligados nele, ele está ligado em nós, nós estamos ligados nele. E assim devemos viver a nossa vida pautado nas Sagradas Escrituras. A liderança pastoral. Quem pode ler? Grande é o privilégio de Deus conceder ao homem quando o chama para o ministério da palavra. Ao o chama de coisa excelente. Quem deseja episcopar, excelente coisa ao mesmo. Poucos são aqueles que têm este privilégio de pastorear o rebanho do Senhor. Creio não haver dúvida quanto à sua chamada para o ministério da palavra. Porquanto na obra do Espírito Santo as coisas são bastante claras, porém todo privilégio implica fatalmente que a irresponsabilidade e costume de Deus usar pessoas responsáveis. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Paulo afirma que os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos relaxados. Pastor é um guia espiritual. O verbo Ministrar significa servir, ao contribuir com sua missão de tirar almas do domínio das trevas. Satanás e levá-las a Jesus. Nota-se que grandes são as suas lutas, dificuldades e responsabilidades. Isso. Então a liderança pastoral, né, além de resgatar, tirar essas almas do domínio das trevas, ele também tem a responsabilidade de levar e conduzir essas pessoas a Cristo, e assim eles venham se tornar discípulo de Cristo, né? Viver em Cristo, praticar a palavra de Deus e cumprir as Sagradas Escrituras. Claro que, como já foi falado aqui, né?
além de ser um privilégio, nós sabemos que é de grande responsabilidade. E são poucos que querem ter essa responsabilidade, são poucos que querem renunciar, são poucos que querem levar, né, essa grande responsabilidade sobre as costas, mas sabemos que Deus, ele conta com essas pessoas. Deus, ele conta com os seus líderes para que possa ajudar o seu povo a conduzir e alimentar o povo de Deus. Princípios do trabalho pastoral. Quem pode ler? O pastor geralmente se considera uma pessoa de ação, de movimento. As igrejas gostam de dizer, nosso pastor é educativo, visita e prega todos os dias. No entanto, essa atividade intensa geralmente não produz os melhores frutos. Também não permite pastorado de longo alcance. Por quê? Porque a tarefa de dirigir uma igreja não é tão simples como parece. É um trabalho complexo. É uma responsabilidade que não exige unicamente ação visível, mas é mais orientação clara, motivação bem definidas, atitudes positivas, compreensão e motivação bem definidas. Pulou, né? Está repetindo. Planejamento e execução cuidadosa. Tudo isso precedido por uma vida de íntimo relacionamento com quem guia a igreja, o Espírito Santo, e uma capacidade cada vez maior de discernimento da mente e planos divinos para o seu povo. Quem trabalha muito tempo com pessoas é sempre instrutivos, ver com que determinação Jesus, algumas vezes, ensinou seus discípulos a atender as multidões além de suas próprias capacidades, recursos e tempo, e outras vezes, em que simplesmente os afastou delas e os levou a um lugar à parte. Também é importante ver como o Senhor, o devido tempo, os enviou a pregar, ensinar, curar, libertar de opressões satânicas, mediante instruções muito cuidadosas e claras. Depois, escutava seus relatórios e, com base em tais experiências, ensinava-lhes coisas novas. Bom, pode continuar aí. Para que a tarefa ministerial seja bem feita, é indispensável orientar o trabalho prático diário, mensal, anual ou por longos períodos. Isso. Então, aqui, princípios do bom trabalho pastoral, né? Então, o próprio Jesus Cristo, ele deixou esse grande exemplo de como, né, os seus apóstolos, né, eles poderiam desempenhar as suas funções. Então, o pastor, né, ele precisa entender isso, que a sua responsabilidade é tão grande em relação a cuidar da igreja, que não é apenas dirigir cultos, mas sim é uma responsabilidade muito grande, espiritual falando, né? E aqui, o próprio Jesus, ele não conduziu o povo logo no início, ele sempre estava trazendo orientações, o povo, os seus discípulos, eles faziam os seus trabalhos, eles voltavam com um relatório, Jesus orientava os seus discípulos para assim o capacitar. Após a morte e ressurreição de Cristo, ele estava lá orientando os seus discípulos novamente. Então, esse é o cuidado que nós vemos, né, dentro do trabalho pastoral, a grande responsabilidade de cuidar de outras pessoas, tudo que isso precedido por uma vida de íntimo relacionamento com quem guia a igreja, né, o Espírito Santo, e uma capacidade que vem maior de discernimento de mente e planos divinos para o seu corpo. Então, a partir do momento que o líder ele negligencia, né, essa comunhão com o Espírito Santo, essa vida íntima com o Espírito Santo, ele vai deixar o seu trabalho pastoral a desejar. Alguma observação aí? Um comentário? Então vamos lá. Para uma tarefa ministerial, né, seja bem feita, é dispensável orientar o trabalho prático, diário, mensal, anual, por longos períodos. Então, dentro dessa parte da liderança cristã, né, algumas orientações que é dada justamente ter planejamento, buscar ter metas dentro da igreja, de quantas almas vão conquistar para Cristo, quantas igrejas, você traça objetivos, não é assim? A orientação para o próximo ano, quantos membros, quantas pessoas, quantas almas, né, nós vamos ganhar para Cristo, quantas casas iremos visitar. Então isso faz um levantamento. Às vezes a meta, quando você coloca, né, ela vai levar os líderes, as pessoas envolvidas, a ter um objetivo. No próximo ano nós vamos abrir 10 igrejas. Aí você vai olhar assim e vai falar assim, não, mas 10 igrejas, o tempo é curto. Aí você pode estender um pouco mais para 2 anos, 3 anos. Dentro de 10 anos, eu quero ir ter 5 igrejas espalhadas pela cidade de Nanuque. Então, estipular metas para que possa trabalhar em cima desses projetos e Deus vai dando graça, né? Mas o importante é que o pastoreio, o trabalho pastoral, não se limita apenas em distribuir oportunidades dentro do templo, tá? É uma responsabilidade muito grande que nós observamos aqui que deve ser motivacional, né? Ajudar as pessoas a ter essa visão. A partir do momento que o líder, o pastor, ele leva essas missões para a igreja, vamos supor que a igreja está em construção, né? E o objetivo é construir mais salas para as crianças, para atender uma quantidade maior
Hoje nós temos na classe de crianças 10 crianças. Próximo ano nós queremos trazer 30, mais 30. Então isso aí é traçar alguns objetivos, algumas metas para que a igreja, né, as pessoas envolvidas possam desempenhar as suas funções. Mais alguma participação dos princípios do trabalho pastoral? Igreja, a gente abre ou ela nasce? Eu digo assim, nós podemos fazer um treinamento. Então, às vezes é uma simbologia. Mas, por exemplo, eu tenho como a igreja hoje, que seria o que? A nossa sede. Por exemplo, sem Deus falar, eu posso abrir uma igreja sem permissão de Deus. Deus permitiu que a primeira fosse aberta. E aí? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então a ordem já foi dada, né? Já foi dada. A partir do momento... Mas a partir do momento seguinte, às vezes depende da forma que é a plantação de igreja que o senhor está iniciando, né? Às vezes a pessoa tem o pensamento de ir lá, alugar um ponto e esperar os membros virem. Não é essa a iniciativa de uma plantação de igreja. É claro que tudo tem que ser direcionado por Deus. Mas a partir do momento que você vai num bairro, evangeliza aquele bairro, ganha uma família naquele bairro, automaticamente ali vira um ponto de culto. E ali vai ganhando a vizinhança, automaticamente vai entrando mais pessoas ali, a igreja, o local daquele ponto de culto vai ficar pequeno. E aí se surge uma necessidade de locar. Agora, às vezes eu perguntei assim, será que eu me acomodei? E deixa eu achar que era o momento, em cima da sua explicação. Sim, isso. Então ali vai tudo um processo, né? Às vezes precisa de um obreiro preparado para estar tomando conta, não pode abrir para deixar a ver navios, né? Mas... uma pergunta depois. Pode falar. Qual é a diferença de chamada para vocação? Qual é a diferença de chamada para vocação? Ministério pastoral, por exemplo. Existe essa diferença? Mas eu vou pedir uma ajuda universitária aí do seu lado. Você pode direcionar essa pergunta aí? O que é chamada? O que é vocação? Vocação é uma predisposição natural que uma pessoa tem para uma determinada área. Quer dizer, tem pessoas que têm uma certa facilidade para uma área determinada, você já percebeu? Não tem pessoa que parece que para ela aprender a tocar é muito mais fácil do que para mim? A pessoa, como é que é isso aqui? Não sei o que, a pessoa com uma semana já com uma fera, né? Ele tem uma vocação, é uma predisposição natural, isso é vocação. Então, a vocação é isso, é uma predisposição natural. Ela se aplica a várias áreas diferentes. Tem pessoas que têm vocação para um monte de coisa diferente, isso não é só uma coisa espiritual. Tem gente que tem vocação para ser líder, porque você percebe que essa pessoa, quando ela está numa situação na qual ela precisa exercer liderança, ela se porta bem, ela tem sucesso nisso aí. Isso é natural, é inato da pessoa. Ela não fez um curso de treinamento, não aprendeu. Tem pessoa que tem vocação para falar em tudo. Agora, o chamado é diferente. Nem todos os chamados eram vocacionados. Alguns foram capacitados por Deus. Você acha que Pedro tinha alguma qualidade de ser líder? Ele tinha alguma predisposição natural ou ele foi moldado? Quando eles vão falar com os fariseus lá no livro de Atos, no começo ali da carreira, no começo ali da igreja, os caras falam com eles e falam assim, rapaz, eles reconheceram que eles estiveram com Jesus, o cara na forma de falar. Onde é que esses caras aprenderam? Esses caras não é semi-analfabeto, esses camaradas não estudou, não sei o que mais lá. Você percebe que existe uma mudança, uma construção, algo que foi construído. E a gente sabe que é diferente, né? O chamado é diferente da vocação. Agora, o que determina o chamado? Como é que você sabe que você foi chamado? Como é que você sabe que alguém te grita na rua? Você escuta, né? Tem pessoa que sente isso no coração. A pessoa não tem vocação nenhuma de pregador, não tem vocação nenhuma de ser pastor, mas o cara sente aquele negócio queimando dentro do coração dele. Ele quer ser pastor a vida toda. Ele quer ser pregador e o cara às vezes não era, né? Não tinha talento, não tinha vocação nenhuma, mas ele construiu essas capacidades, né? Porque ele sentiu o chamado que escuta você. Você escuta o chamado. Quando alguém te chama, você escuta. E quando Deus te chama para uma determinada obra, um determinado ministério, você sabe, você sente. É isso que é o chamado. Se você sente Deus te chamando, por mais incapacitado você seja, aí vai ter uma infinidade de vezes do camarada falando, não, minha boca é pesada, minha língua é presa, não sei o que ele tinha. O outro fala, não, eu sou só um menino, eu não sei falar e tal. E por aí vai. Mas ele sentia a vocação quando Jeremias ele falou, olha, eu quis parar com tudo, eu falei que Deus me enganou, eu não quero mais saber de profetizar, e eu não vou mais profetizar, eu quero falar assim, mas eu senti um fogo me queimando por dentro, eu não consegui. Você está entendendo? É isso aí que é o chamado. A vocação é predisposição natural, mas nem todo mundo que tem uma predisposição natural, ele é chamado. Se o cara tem talento, ele não. Você está entendendo? Às vezes o cara tem um talento, uma vocação para pregar bem, mas se botar ele para. Não anda, não. Desenvolve. Ele logo enjoga aquele negócio, joga para um lado e tal, é até pior. Então vamos lá. Fundamentos do trabalho pastoral. O fundamento do trabalho pastoral repousa na palavra de Deus. A autoridade que reveste esta obra não procede de uma simples tradição religiosa ou cultural, né? Algo humano, né?
Também não se fundamenta em um determinado sistema de organização social, econômica ou política. O pastorado tem fundamentos próprios, que são de valor permanente e universal. 3 são os seus enunciados básicos. A existência de um Deus, Deus está intensamente preocupado e ocupado com o destino do ser humano. A existência de um povo escolhido por Deus, o povo é especial e necessita de direção. Salmo 23 ilustra com clareza isso. E a tarefa que ambos estão executando, né? Então, Deus, ele tem, né, justamente essa questão. Deus, ele revelou a sua palavra, ele revelou o seu desejo e ele nos trouxe essa oportunidade de sermos os instrumentos em suas mãos para sermos, levar e propagar o evangelho e cuidar uns dos outros. Então, observando dentro dessa questão aqui, irmãos, o que rege a nossa vida, o que rege a vida do líder é a palavra de Deus. Não é assim? O pregador, ele fala, né, que automaticamente a revelação de Deus é a palavra do Senhor. Qualquer profecia, né, até bem complexo isso aqui, talvez alguém possa discordar de mim disso, mas qualquer revelação, qualquer profecia, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Se ela não estiver pautada nas Sagradas Escrituras, não vai ter valor. Aí as pessoas falam que Deus ele trouxe novas revelações, mas ela precisa estar baseada na palavra do Senhor. Tá? Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, não é levado por tradições religiosas, não é algo cultural, mas sim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Existem pessoas que valorizam mais o conhecimento secular do que a palavra de Deus. Tá? Então, hoje tem que ter muito esse cuidado. Hoje estão mudando muitas coisas. As publicadoras, né, estão trazendo Bíblias que estão retirando alguns conteúdos da palavra de Deus. Se nós não tivermos os princípios das Sagradas Escrituras enraizados em nosso coração, teremos problema. Então, o pastorado tem fundamentos próprios, que são valores permanentes. O nosso Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. O apóstolo Paulo, ele sempre exortava sobre falsos profetas, falsos ensinadores, né, os filósofos daquela era, né, que queriam trazer outro evangelho, né, que não fosse o de Cristo, que seria anátema. Então, ele traz essa revelação mostrando que nós devemos estar pautado. O trabalho pastoral precisa estar pautado nas Sagradas Escrituras. Fora isso, né, é considerado anátema, né? Amém? Alguma participação aí? Aponte a sentença errada. Mesmo o líder não podendo suportar crítica, é considerado amadurecido e consumidor. Essa é a resposta. São as pessoas que detêm o dom de liderança. Não. A letra C. As que fazem com que as coisas aconteçam. É entrega irrevogável a Jesus Cristo. Autonegação nos termos de Lucas 14, 26 e Mateus 16, 24. Renúncia. A alegria, a dedicação e a constância são atitudes essenciais à liderança. Certo ou errado? Está certo. A alegria, a dedicação e a constância são atitudes essenciais à liderança. Os 2 aspectos básicos do discipulado são a união com Cristo e a dedicação sem reserva. Certo ou errado? Certo. De pé, vamos estar fazendo oração? Senhor Mariana, orando ao Senhor. Aprendemos, Senhor, a tua palavra, o querer, que não possa continuar nos despertando, abrindo nossas mentes, Senhor, nos ajudando a entender e a viver, Pai, ao teu querer e à tua vontade. Continua abençoando os professores, continua abençoando as nossas vidas, nos despertando, nos dando sede, Pai, do conhecimento, sede, meu Deus, estar na tua presença. Muito obrigado por essa tua oportunidade, Senhor, o Senhor possa nos levar em casa, continuar fazendo o teu querer e a